voltando ao nosso tópico, como Grihasta, né? Grihasta Ashram, nós temos muitos papéis, muitos deveres, né? E tudo que a gente faz com base a um objetivo, né? A gente nunca faz alguma coisa que não seja para obter algo, né? A gente se torna um Kama Yoga na medida que o que a gente quer é crescimento espiritual, mas a gente não pode evitar completamente a interação com o mundo do ponto de vista prático material. A gente faz o que a gente faz porque a gente quer algumas coisas também na vida. E muitas vezes essas coisas, né, elas não se manifestam, né? Então, o grande desafio é lidar com tantas atividades, né? Atividades essas que irão produzir resultados e ainda assim permanecer com a minha mente livre das perturbações inerentes, né, a esses desejos não realizados, ou esses desejos não manifestos, ou obstaculizados. Ah, eu fiz tanto, trabalhei tanto, isso e aquilo, não obtive, ou não está dando certo isso. Então, existem obstáculos o tempo todo. Obstáculo significa o quê? Existem coisas, né, que são obstáculos na medida que elas não permitem que eu possa haver aquilo que eu quero haver, né? Obter aquilo que eu quero obter, né? Então, é muito desafiador, mas existe um modo, e um modo nós sabemos, né? Através do Karma Yoga, a gente vai, né, neutralizando este poder, né? O poder dos ragas e dveshas, né? Desses desejos e medos, né? Dos quereres e não quereres. A gente vai compreendendo, né, a natureza de Mitya, né, a natureza de que a felicidade é um estado de espírito, é um estado mental. A felicidade não está linkada com o haver os meus objetos de desejos, haver os meus sucessos, né? De conquistar todos aqueles objetivos. A felicidade é um estado de espírito que é inerente a uma mente livre de ragas e dveshas, de desejos e aversões. Mas, por outro lado, a gente sabe que o ser humano, ele não é um ser humano a menos que ele tenha ragas e dveshas. Porque nós somos motivados para fazer algumas coisas e motivados para evitar outras coisas. Todo ser humano é movido por desejo positivo, desejo negativo, ragas e dveshas, né? Então, ser um ser humano é ser operado por quereres e não quereres, né? Como o Marcelo diz, que os quereres sejam só preferências e o não quereres também sejam preferências. Eu deixo isso por conta do Lord, né? Mas como eu desenvolvo essa atitude? Ela precisa ser embasada em muita compreensão, né? A compreensão a respeito da nossa impotência no que diz respeito a controlar as nossas experiências, né? Controlar de modo a ver só objetos, né? Em conformidade com meus quereres e não quereres, né? A impotência de controlar o meu campo de experiência, né? Eu vou compreendendo, e aí esses quereres e não quereres vão perdendo a potência. Por quê? Porque é inútil eu manter tanta ansiedade a respeito do que eu quero e o que eu não quero, quando eu compreendo claramente que eu não tenho controle. A maturidade é isso, eu não tenho controle. Então, para que tanta ansiedade, né? Tanta expectativa a respeito, né, dos meus quereres e não quereres, dos meus gostos e desgostos? Então, essa compreensão já vai minimizando o raga e dvesha, essa problemática humana, né? Então, a compreensão mais profunda ainda é a felicidade não tem nada a ver com o ganho dos meus objetos de desejos. A felicidade é um estado de espírito, uma mente pacificada. Ah, mas a minha mente só está pacificada quando eu tenho sucesso e eu obtenho meus objetos de desejo. Então, você ainda precisa crescer,
ainda precisa se tornar um Vedantin, porque a felicidade não se encontra no ganho dos objetos de desejo. A felicidade é um estado mental, um estado de espírito, como expressão brasileira, né? É um estado de espírito, porque é uma mente que está livre das influências de ragas and dveshas. Então, se o objetivo é uma mente livre do desejo, né? Porque eu já compreendi que mesmo nos casos os quais eu obtenha os meus objetos de desejo, não resolve o problema, né? Eu costumava dar um exemplo. Se a coisa é tão simples assim, você deseja alguma coisa, uma coisa pequena, obtenha aquele objeto de desejo, mantenha no seu bolso da camisa e da calça, e aquele objeto vai, né, vai suprir você com pacificação mental, porque aquela pacificação, aquela satisfação, aquela paz era contida num objeto. Não, não é contida no objeto. Aquela paz, aquela pacificação, aquele shanti é contido numa mente livre de ragas e dveshas. Ah, mas se eu esgotar todos os ragas e dveshas, né, aí eu vou pacificar minha mente. Como é que eu vou esgotar? Eu vou correr atrás de tudo, correr, obter, evitar, correr. Aí, quando eu estiver acabado, não tem mais nada que eu possa querer neste mundo. Engano total. A mente é capaz de produzir desejos infinitamente maiores do que o número de estrelas, como nós vimos num dos versos anteriores. Uma mente desejosa é uma máquina de produzir mais ragas e dveshas. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu quero. Então, a felicidade não se encontra no sucesso, a felicidade se encontra numa mente pacificada. E esta pacificação ela pode ser obtida de dois modos, através do esforço, da disciplina do yoga, de controlar a mente, de suprimir ragas e dveshas, ou através do Yana Yoga, que é através da compreensão profunda de todos esses mecanismos, né, irá pacificar a mente de modo permanente ou quase permanente ou mais, né, mais permanentemente, mas, né, afinal de contas somos todos seres humanos, né? Portanto, o Grihastha e o Karma Yoga é ideal, né? E o Yana Yoga, você precisa de uma vida mais tranquila, né? E isso é possível, sim. O Grihastha, naturalmente, ele vai desenvolvendo maturidade, os anos vão passando, né? E ele vai abrindo mais e mais espaço para o Yana Yoga, né? Porque precisa de quality time, tempo de qualidade, para que esta profunda e profundamente sutil investigação a respeito das declarações finais dos Upanishads possam ser refletidas e compreendidas.